O Sagrado Coração de Jesus profetizou a essa mística francesa alguns detalhes do grande castigo que está anunciado por várias profecias para a nossa época por causa do grau de pecado a que chegou o mundo. E é isso que nós veremos hoje, continuando a série de profecias e revelações dignas de crédito. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Nós continuamos hoje, a fonte que eu estou utilizando é um livro só a respeito dessa mística e das revelações dela. O nome da mística é Marie-Julie Jahenny. Este livro que eu tenho aqui, que me chegou recentemente, As Profecias de La Fraude, é o nome da cidade onde ela estava. E é uma mística cujos fenômenos místicos, né, a levitação, os êxtases, mas sobretudo aquilo que acontecia no corpo dela, foi meticulosamente analisado por um grande médico da época. E o próprio bispo local estudou bastante o teor das aparições e declarou que eram de origem sobrenatural. Bom, o nome do bispo era Monseigneur Fournier. E nós vimos ontem, aqueles que não viram podem ver o vídeo de ontem, começamos a ver a aparição de 15 de junho de 1882, em que Nosso Senhor fala de devastações terríveis no mundo, começando pela França, segundo essa aparição, por causa dos pecados, especialmente dos maus católicos. Não é? E isso é uma coisa terrível, e daí a importância de nós fazermos o apostolado dos Santos Anjos, das verdades eternas, não é? Anunciando, fazendo eco, né, a essas profecias dignas de crédito, porque com isso nós juntos podemos aumentar o número de almas que se preparam para o castigo, mas sobretudo que fazem reparação ao Sagrado Coração de Jesus tão ofendido pelo pecado dos homens. E para isso nós precisamos do auxílio dos Santos Anjos. Eu aproveito e anuncio, né, como aqueles que ainda não viram, que ainda não pediram, podem pedir por telefone um adesivo gratuito de São Miguel Arcanjo. Aqueles que desejarem na própria ligação podem também participar, saber o que é e participar desse grupo dos apóstolos dos Santos Anjos. Seja membro desse grupo, mas pode também pedir seu adesivo gratuito. O adesivo de São Miguel já está bento por um sacerdote. São Miguel, protegei minha família. Muitas pessoas no comentário têm me dito que têm recebido e gostado muito do adesivo, e é um símbolo da presença e da proteção de São Miguel. Eu continuo então o que o Sagrado Coração de Jesus diz segundo esta revelação. Diz o Sagrado Coração de Jesus, portanto, a Marie-Julie Jahenny: Meus filhos, hoje tão poucas almas pedem meu amor. Tão poucos corações me servem fielmente. Eu acho interessante esse primeiro ponto, porque pedem meu amor, pode até ser mais almas, mas poucos desses pedem fielmente. O que é isso? Muita gente quer a misericórdia de Deus, mas quer a misericórdia sem a justiça, ou seja, sem viver a justiça, sem viver os mandamentos, ou sem pelo menos procurar vivê-los. Mesmo no claustro, ou seja, nas ordens religiosas, o que eu encontro? Indiferença, esquecimento e fraqueza. Um exemplo desses dias agora. A primeira ordem religiosa feminina dos Estados Unidos foi fundada por uma santa, Santa Elizabeth Ann Seton, as Freiras da Caridade de Nova York, e que durante a Guerra Civil Americana foram modelos de caridade e de cuidado com os doentes, com os feridos. Bom, há 20 anos, essa congregação não recebe nenhuma vocação. E a razão nós sabemos, é porque essa congregação fugiu seu carisma inicial e se debandou para o lado da revolução social, tá? Das heresias, do progressismo e tudo mais. E resultado, se atualizaram ao mundo
e perderam todo o atrativo daquelas moças que realmente querem ser verdadeiras religiosas. E agora, este ano, agora poucos dias atrás, decidiram que não vão mais receber nenhuma vocação ainda que cheguem e que vão encerrar a ordem quando a última delas morrer. Então a gente vê, quer dizer, uma flor que nasceu nos Estados Unidos, a primeira flor da vida religiosa feminina nos Estados Unidos, e que agora morre por falta de vocação, mas por falta das que estão agora atenderem a sua própria vocação. Eu fiquei muito triste ao saber dessa notícia. E o próprio Sagrado Coração de Jesus diz isso aqui. Mesmo no claustro, encontro indiferença, esquecimento e fraqueza. Eu me queixo amargamente. Se os bons cristãos são tão covardes, quais serão os culpados que querem destruir tudo e derrubar até mesmo o meu reino eterno? Bom, em outro trecho diz o Sagrado Coração de Jesus: de repente, grandes pragas e calamidades surgirão sobre a França, que nada poderá deter ou diminuir. Passará sobre a França uma mortalidade inumerável que o mundo nunca viu e doenças que serão desconhecidas. É especialmente no centro que essa mortalidade lançará sua praga, no centro do país. Lembre-se que nós vimos ontem que, segundo esta revelação, a coisa começaria na França e em seguida passaria para o mundo. Ela atingirá até mesmo a sua paróquia, meus filhos, né? Ela está dizendo para Marie-Julie Jahenny e aqueles que estavam ali. Mas não temam, meu coração será um abrigo para protegê-los. E aqui uma coisa que eu não sei explicar, mas eu leio como está. Meus filhos, aqueles que estão em guerra comigo há mais de 60 anos, uma guerra que foi redobrada nos últimos 11 anos, não serão atacados pelo flagelo da mortalidade. Com relação aos anos, eu não sei dizer exatamente, mas é na época de revoluções na França. Não a Revolução Francesa, que tinha sido muito tempo antes, mas a Comuna de Paris e uma série de outras revoluções anticatólicas, anticristãs. E Nosso Senhor diz o seguinte: mas esses meus inimigos que estão me atacando agora, eles não vão ser pegos por esse flagelo. Eu os aguardo de outra forma. Aviso, ou seja, virá um castigo tremendo para esses principais inimigos da igreja. Aviso ao meu povo que, como resultado dessas muitas pragas na França, as primeiras das quais não estão longe e que serão seguidas por muitas outras, aqui pode ser que Nosso Senhor esteja se referindo às duas guerras mundiais que vieram depois disso, né? Mas que seriam seguidas de muitas outras. Aviso que haverá um dia, e ele está marcado, em que haverá pouco sol, poucas estrelas e nenhuma luz para dar um passo fora das moradias, dos abrigos de meu povo. E é curioso isso aqui, né? Isso aqui eu não vi em muitos outros lugares, mas é bom a gente registrar. Fala de um primeiro dia de trevas, antes dos 3 dias, como nós veremos, que Nosso Senhor dará como um sinal, como um anúncio em algumas regiões, né? O dia começará a crescer, não será no auge do verão, nem nos dias mais longos e mais curtos. Não será no final de um ano, mas nos primeiros meses, que darei minhas advertências claramente. Esse dia de escuridão e relâmpago será o primeiro que enviarei para converter os ímpios e ver se muitos voltarão para mim, antes da grande tempestade que virá logo em seguida. Esse dia, meus filhos, não atingirá todo o país, mas parte da Bretanha também será testada. Então, Nosso Senhor está falando para eles especificamente sobre a França, mas antes um pouco ele falou da França, a partir da França para o mundo. Meus filhos, esse primeiro dia não tira nada dos outros 3 já marcados e descritos. Enfim, fica aqui esse texto, eu leio como está, e enfim, é bom sempre a gente registrar, porque mesmo que a gente não saiba exatamente o que significam, exatamente quando que isso se vai dar, isso nos ajuda a pensar, nos ajuda a praticar a virtude. Fica então essa recomendação, essa meditação para hoje, e amanhã nos vemos, se Deus quiser, no dia de perguntas e respostas.